Oi pessoal, eu sou a Gileide Vieira e hoje eu vim aqui falar com essas mulheres lindas, maravilhosas, mulheres fortes e ativas, pedras preciosas do nosso Deus maravilhoso, e vim dar continuidade com o nosso estudo sobre o fruto do Espírito Santo, que tem 9 sementes, né? Que nós temos que orar e pedir a Deus para plantar essas sementes no nosso coração, para a gente germinar e dar fruto, para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus, amém? E eu estou usando a Bíblia da Mulher, tá? Da Almeida, revista e atualizada, tá? Publicada pela editora Mundo Cristão, autorizada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui nós temos uma observação que diz assim: as notas e os artigos do estudo pertencente à Bíblia da Mulher são de responsabilidade da sua editora geral, Dorothy Kelly Patterson, ok? Que essa editora, juntamente com outras mulheres, colocaram vários textos bíblicos aqui dentro, vários estudos, né? Estudos bíblicos, usando textos da Bíblia, ok? Para o nosso crescimento espiritual. E eu espero que isso acrescente na tua vida, porque é o que eu estou usando para falar aqui, né? Para nos ensinar sobre os mistérios de Deus. E o fruto do Espírito Santo que eu vou tratar hoje, a semente que eu vou falar hoje é sobre fidelidade, que é confiança firme em Deus. O texto base que nós estamos usando é Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 26, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E também, nesse mesmo capítulo, mais acima, no versículo 13 e 14, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, que nós possamos conhecer um pouco mais do fruto do Espírito Santo. A fidelidade é a característica do relacionamento contínuo de Deus com o mundo e do relacionamento desejado por um crente para com Deus e com os outros. O Antigo e o Novo Testamento louvam a Deus por sua fidelidade e desafiam o povo de Deus a desenvolver a fidelidade em sua vida, a lealdade firme e a confiança inabalável. São consideradas virtudes essenciais para o crescimento pessoal e espiritual. Amém? A gente possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fidelidade, que no grego escreve-se pistis, é uma das manifestações do fruto do Espírito que diz respeito à lealdade e à integridade. As Escrituras ensinam que Deus é fiel. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Amém? Aí aqui no texto, continua dizendo: Jesus foi elogiado pelo Pai por sua fidelidade até a morte na cruz. Que aí vai dizer aqui, em Filipenses, no capítulo 2, versículo do 5 ao 11, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e à morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, só como Jesus foi honrado por Deus, porque ele foi fiel até a morte, né? Ele não voltou atrás, ele foi fiel a Deus. E por isso Deus o ressuscitou no terceiro dia. Amém? Muitos daqueles que seguiam o Senhor foram chamados de fiéis. Moisés foi fiel diante da opressão. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, né? Então assim, a palavra de Deus nos mostra, né, que Moisés foi fiel, ele não retrocedeu também, né? Ele preferiu estar junto com o povo, sofrendo com o povo e para obedecer a Deus, para libertar o povo, do que ser chamado de filho de Faraó e usufruir de toda a riqueza, de todos os prazeres que ele poderia usufruir, né? Ele preferiu ficar junto com o povo para ajudar o povo a ser liberto, né, do Egito. Graças a Deus por isso. E também Ruth foi fiel ao experimentar uma grande perda, que está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim: Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha que fidelidade, né? De uma nora para com uma sogra. Essa Noemi, ela teve 2 filhos, né? Ela casou-se e teve 2 filhos. Aí o marido dela morreu, os 2 filhos dela se casou, cada um com uma esposa. Aí depois os 2 filhos dela os 2 morreram. Aí ela ficou, ela e as 2 noras. Aí uma das noras foi embora, voltou para casa dos pais. E a Ruth não quis voltar, ela quis ficar com a sogra, para acompanhar a sogra onde que a sogra fosse, né? E Deus, nós conhecemos a história de Ruth, Deus abençoou ela de tal maneira que eles foram no povo da Noemi, da sua sogra, eles encontraram um homem que ela se casou novamente, teve um filho e foi muito abençoada e muito honrada por isso. A igreja primitiva foi fiel quando enfrentou a perseguição, que está no livro de Atos, capítulo 8, versículo de 1 e 4. Está assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Olha, a igreja foi perseguida, mas em nenhum momento eles pararam de pregar a palavra de Deus, mesmo sendo perseguidos. Glórias a Deus por isso. O apóstolo Paulo foi fiel em seu ministério. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, diz assim: Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo cumpriu a carreira dele. Ele sabia que era chegado o fim, né? Mas que ele receberia a coroa da vitória, porque Deus prometeu e ele é fiel para cumprir. Os crentes de hoje são chamados à fidelidade a Deus, a si mesmos e aos outros. Um crente é desafiado a manter uma confiança firme em Deus, mesmo em meio às provações e ao sofrimento. A fidelidade a si mesmo é resultado da fé em Deus e vem antes da fidelidade aos outros. A confiabilidade e o compromisso com os outros são uma expressão essencial da fidelidade em amor e serviço. No Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, o Senhor diz: Sê forte até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que promessa. A fé inabalável de um seguidor de Cristo será recompensada durante toda a eternidade. Em Salmo 143, 1 diz assim: Atende, Senhor, a minha oração.
Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Olha que bênção. Em Salmos 92, 1 e 2 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Glória a Deus. Em Salmo 117 diz: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Glória a Deus, Deus é fiel, hoje e para sempre. E também em Salmos 89, alguns versículos do Salmo 89, diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre, e a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Celebrem os céus e as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? E entre os seus celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele e o meu braço fortalecerá. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, em meu nome crescerá em poder. Glória a Deus. Olha que promessa linda. Deus, com a fidelidade dele, ele nos unge, ele nos abençoa, ele nos santifica, ele nos fortalece e ele com a sua bondade, ele nos faz crescer, ele nos faz abençoados com a sua grandeza e com a sua fidelidade. Que a gente possa depender somente de Deus, para a gente receber a fidelidade dele em todas as áreas da nossa vida. Para receba na sua vida e na vida da sua família a fidelidade do Senhor. Amém?